18, livro do profeta Isaías, capítulo 43 e verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Diga assim comigo: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Olha para quem está no seu lado e diga assim: esqueça o que se foi. Não vive no passado. Diz assim: não remoe o passado. Não volta ao passado. Diz assim para o seu irmão: não permita que o passado seja presente na sua vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus. No domingo passado, irmãos, nós falamos aqui sobre subir de nível. Amém? Quem é que estava no domingo passado aí? Quem é que subiu de nível essa semana aí? Graças a Deus. Nós falamos domingo passado em subir de nível, e deixa eu abrir um parênteses aqui, especial, porque eu esqueci de dar esse anúncio maravilhoso. Nós estamos com as inscrições abertas, irmãos, para o Café com o Pastor. Amém? Esse Café com o Pastor é uma reunião que nós fizemos aqui na igreja. A nossa equipe aí de eventos faz um café gostoso para nós. E a gente então tem um momento de conversa com você. Você que ainda não é membro da igreja. Você que ainda não foi aceito como membro da igreja. Então esse café, ele é o pontapé inicial para um momento que nós vamos ter depois, né? Então você que ainda não é membro da igreja, você que está visitando a igreja, você que não é batizado, ou você que já é batizado, ou você que quer conhecer um pouco mais da igreja, o que é essa igreja, como ela funciona, no que ela acredita, quais os princípios dela. Então você tem que vir no Café com o Pastor, amém? Que nós vamos estar avisando lá no grupo de bem-vindos. Muito bem, segundo assunto, grupo de bem-vindos. Se você está visitando a igreja e você ainda não faz parte do grupo de bem-vindos, nós temos uma equipe que está preparada. Aqui na porta lateral tem os nossos diáconos, a irmã Jaqueline, como é que eu pude esquecer teu nome, homem? O irmão Leandro, né? Meu Deus do céu, eu vejo ele todos os dias, como é que eu posso esquecer o nome dele? É a idade, né? Está aqui a nossa equipe, irmão Leandro e irmã Jaqueline. Está lá na porta lateral a Rosângela e o Adelar, né? E tem mais lá a Beth e o João. Agora não esqueço o nome de ninguém, né? Essa equipe, irmãos, elas têm duas coisas. Primeiro, elas querem anotar o número do seu WhatsApp para nós acrescentar você no grupo de bem-vindos e você ficar por dentro da data do Café com o Pastor, da data que inicia o curso e de todas as informações da igreja. E também eles têm um brinde para dar para você, quando você for embora, você que está aqui pela primeira vez, né, passa lá, eles vão ter um brindezinho para que você possa, todos os dias, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, lembrar da igreja, amém? Eu tenho certeza que você vai lembrar. Se você é um bom gaúcho, você vai lembrar. Tem uns Catarina no meio aí, mas vocês vão lembrar também, em nome de Jesus, amém? Falo Catarina com muito carinho que eu tenho pela vida deles, né? Voltando então, domingo passado nós subimos de nível. Nós ouvimos um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. No culto de quarta-feira, nós continuamos subindo de nível, porque nós alcançamos um nível maior de conhecimento do reino de Deus para a nossa vida. E nessa quarta-feira foi sensacional aquilo que Deus ministrou, trabalhou na nossa vida, trabalhou no nosso coração. Tivemos uma apresentação aqui também de criança maravilhosa, como foi a de hoje. Então, quarta-feira, Deus também nos fez subir de nível. E hoje eu quero convidar você para nós continuar nesse processo de subir de nível. Porque a gente tem que só subir, gente, não pode descer mais, amém? É só para cima, só sobe, amém? Nós temos que crescer a cada dia, avançar a cada dia. Com Cristo é vencer ou vencer. Com Cristo é crescer ou crescer. Amém? Quem está comigo?
Olha aí, ó, que benção. Esse negócio pegou agora, ó, Carol, e o negócio vai estar 10 agora. Quando tiver o irmão meio dormindo, né? Vou dar-lhe, o irmão vai dar um susto assim, né? Olha a estratégia aí, gente, né? Então nós não podemos jamais retroceder. Nós temos que avançar. E nesse processo de avançar, nesse processo de subida de nível, eu acredito que hoje Deus, Ele quer mostrar para nós que existe algo novo para nós. Amém? Que existe um novo dia para cada um de nós. Porque nós temos dias, nós vivemos dias. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. De você acordar pela manhã e passar algumas horas do dia e você dizer assim, tomara que esse dia termine, não veja a hora desse dia terminar. Já aconteceu com você isso ou não? Alguém já pensou assim? Ó, tem uns 5, 3, 10, tá bom. Então mais gente também já passou por isso. De começar o dia, de acontecer algumas coisas, de você receber algumas mensagens e você dizer assim, eu não vejo a hora desse dia terminar. E muitas vezes quando o dia termina, quando o dia chega no fim, você deita a cabeça no travesseiro para dormir e o sono esquece de vir. O sono foi tirar férias em outro lugar. O sono foi para qualquer outro canto, menos ali onde ele tinha que estar. Então tem dias que são assim. Tem dias que nós passamos, que eles são dias difíceis para nós. Mas nós vivemos em um mundo onde parece que cada dia que passa, ele está mais difícil. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que cada dia que passa, o nosso mundo fica mais difícil. São leis aprovadas que são contra princípios de Deus, são coisas que acontecem no mundo afora, que a gente diz, como é que pode isso estar acontecendo? Parece que cada dia que passa, nós perdemos algo a mais. A esperança de um mundo melhor parece que vai se distanciando de nós. E da mesma forma que as coisas vão se distanciando, a mesma forma que o mundo ele vai tomando um outro rumo, a mesma forma que as coisas elas vão se afastando de Deus, porque muitas coisas hoje querem afastar você de Deus, querem distanciar você de Deus, querem levar você para longe da presença de Deus. Esse mundo ele tem muita coisa que leva as pessoas para longe da presença de Deus. E às vezes nós somos levados para longe da presença de Deus sem perceber que isso está acontecendo conosco. São situações, são brechas que abrimos, são legalidades que deixamos, são decisões que tomamos que nos afastam e nos distanciam da presença de Deus. E quando nós permitimos isso, quando nós permitimos que as coisas desse mundo interfiram na nossa fé, quando nós permitimos que as coisas desse mundo interfiram na minha crença, na minha fé, naquilo que acredito sobre Deus, você pode ter certeza que isso vai te afastar de Deus. Isso vai te deixar longe do Senhor. Isso não vai fazer você subir de nível, isso vai fazer você descer de nível. Isso não vai fazer você sonhar com um novo amanhã. Isso vai fazer você sonhar com o passado, você viver no passado. Mas Deus tem um novo dia para nós hoje. Amém? O povo no deserto, e pode botar aquela imagem que eu mandei aí para o pessoal do telão, eu não sei como é que vai ficar. Se tiver que apagar as luzes aqui do púlpito, pode apagar. O importante é que o pessoal possa visualizar. O povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, ele foi aos poucos se afastando de Deus. E por que a gente se afasta de Deus? Porque a gente acaba acreditando que nós temos força suficiente para andar sozinhos. Nós acabamos afastando de Deus porque nós achamos que nós somos capazes, temos a inteligência, temos a capacidade de conduzir a nossa vida longe de Deus. Às vezes, nós dizemos também que toda decisão que a gente toma é a vontade de Deus, e não é assim.
A gente toma decisões, e a gente diz, olha, eu tomei uma decisão e essa é da vontade de Deus. Às vezes não é da vontade de Deus. Isso faz o que com a gente? Nos afasta de Deus. Nós temos aqui a história. Uma história, está bem claro aqui, dá uma diminuída aí. Uma história que ela é conhecida, essa aqui é a história do povo de Deus. Nós temos aqui os descendentes de Canaã, que vem lá desde a época de Abraão, Isaac e Jacó. E esse povo ele está estabelecido em Canaã. A casa deles é Canaã, Jacó está em Canaã. A gente sabe que Canaã, o que é Canaã? É a terra da promessa de Deus. É a terra que mana leite e mel. Nessa época, Jacó ele está estabelecido em Canaã. Mas o que acontece? Jacó, depois que ele se estabelece em Canaã, a fome chega em Canaã. E quando a fome chega em Canaã, o que os seus descendentes fazem? Eles arrumam as suas malas, pegam as suas famílias, porque a fome em Canaã, mesmo o Senhor dizendo que é uma terra que mana leite e mel, eles não creram, eles não ficaram, eles duvidaram do Senhor, e eles vão para uma terra chamada Egito. E quando eles chegam no Egito, e aqui eu quero que você entenda uma coisa, porque às vezes a gente entende que o Egito foi lá em Canaã e levou, o povo cativo e preso. Não, o povo foi sozinho para Canaã, por livre e espontânea vontade. Jacó com a sua família foi para lá, os descendentes de Jacó foram para lá, e se estabeleceram no Egito por 400 anos. 400 anos eles ficaram lá. O povo hebreu começa a crescer muito. Os faraós então começam a ver que esse povo está ficando grande demais, numeroso demais, e eles têm medo que o povo de Deus, os hebreus, se unam com os povos inimigos e lutem contra o Egito. O que o Egito começa a fazer? Uma grande opressão sobre os hebreus. E aqui nós temos então, dentro desses 400 anos, um período de grande opressão contra o povo de Deus, contra os hebreus, o povo escolhido pelo Senhor. E esse povo que está lá, eles já estão há 400 anos no Egito. Então aquele pessoal que saiu de Canaã e chegou no Egito não é mais o mesmo. Já passou 3 ou 4 gerações. Já nasceu o filho, já nasceu o neto, já nasceu o bisneto e alguns até o tataraneto. Aquelas pessoas que saíram de Canaã, que conheciam a Deus, que serviam ao Senhor, que ouviram falar do Senhor, agora não conhecem mais o Senhor. Eles sabem das histórias. Porque não havia uma Bíblia, não havia um pergaminho, não havia nada escrito. Tudo que eles sabiam de Deus era aquilo que falavam para eles. E esse povo, então, eles começam a se afastar de Deus. Eles passam a não conhecer mais o verdadeiro Deus. Eles começam a ter práticas que os egípcios tinham. Eles começam a adorar a outros deuses. E o pecado começa a entrar no meio deles. Mas o Senhor tem misericórdia deles. E eles começam a ser tão oprimidos que eles começam a buscar a Deus. E eu não sei por que é assim. E isso aconteceu lá com o povo e acontece com a gente também. Muitos de nós só buscamos a Deus quando estamos sendo oprimidos. Muitos de nós só buscamos a Deus quando estamos tendo dificuldades. Muitos de nós só buscamos a Deus quando as coisas estão ruins. Eu acho que é algo que nós herdamos dos hebreus. Mas não era para ser assim. Esse povo está oprimido, o que Deus faz? Deus envia Moisés. E Moisés tira esse povo então de dentro do Egito, leva eles para o deserto, e 40 anos esse povo fica no deserto fazendo o quê? Sendo treinados por Deus. 40 anos eles estão no deserto, conhecendo Deus. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Por 40 anos eles estão ali, querendo saber quem é Deus, e Deus está mostrando. Deus está mostrando o poder que Ele tem. Deus está mostrando a grandeza que Ele tem. Deus está mostrando o quão grande Ele é. Durante o dia, Deus envia uma nuvem
para que o sol não queime eles. Durante a noite, Deus envia uma coluna de fogo, para que eles não sintam frio. Quando eles estão com sede, Deus faz a água sair da rocha. Quando eles estão com fome, Deus envia o pão, as codornizes. Deus está cuidando do seu povo no deserto. Deus está mostrando para eles quem Ele é. Um povo que não conhecia a Deus verdadeiramente. Ouviam falar das suas histórias. Esse povo, então, eles entram na terra de Canaã, vem Moisés, vem Josué, eles conquistam a terra de Canaã, e aí passa um tempo deles expulsarem os inimigos que tomaram a terra que era deles. Essa terra era deles anteriormente. Antes de Jacó ir para o Egito, Canaã era dos hebreus. E agora eles estão voltando para a sua terra. Só que os inimigos entraram lá e tomaram conta da sua terra, então eles têm que guerrear. Eles começam suas batalhas, aí, irmãos, vem uma série de histórias, vem o momento dos juízes, onde os juízes se levantam, vem Sansão, aí vem toda aquela história dos juízes, que nós não vamos falar aqui, porque senão a gente vai passar uma madrugada inteira falando disso. O que nós precisamos entender é que as 12 tribos de Israel são formadas nesse período dos reis. Aqui começa então, quando termina o período dos juízes, o que o povo pede para Deus? Um rei. Então o tempo dos juízes é findado e inicia-se então o tempo da monarquia, aonde o primeiro rei que eles escolhem é Saul. Saul reina durante 40 anos. E depois, quando Saul sai, entra quem? Davi no seu lugar, o homem segundo o coração de Deus, que reina por mais 40 anos. Quando Davi morre, o seu filho Salomão assume o reino, e ele reina por mais 40 anos. Só aqui, nesse momento dos reis, entre esses 3 reis, nós temos 120 anos. E durante esses 120 anos, as 12 tribos de Israel estão sendo reinadas por Saul, Davi e Salomão. Mas acontece que Salomão morre. E quando Salomão morre, algo muito ruim acontece. Quando Salomão morre, Salomão tinha 2 filhos, Roboão e Jeroboão. Eram os 2 filhos de Salomão. Quando o seu filho, chamado Roboão, ele que era o primeiro, ele que herdou então o reinado do seu pai, ele começa a reinar e acontece algumas coisas, ele começa a cobrar impostos a mais, ele começa a fazer algumas coisas que o povo não aceita muito. Então houve uma divisão das tribos, 10 tribos se rebelaram contra Roboão, e foram então para o reino do norte, e se uniram com Jeroboão, o irmão de Roboão. Os 2 são filhos de Salomão. Está dando para entender? Então tá. Então aqui houve uma divisão de tribos, a tribo do norte, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte tem Samaria, como a cidade principal, a capital dessas 10 tribos. As 10 tribos estão lá, são a tribo de Israel, que estão sendo reinadas por Jeroboão. E nós temos ao sul a tribo de Judá. É 2 tribos somente que tem aqui, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos ficam com Roboão e elas estão, então, fixadas em Jerusalém. E assim que acontece a divisão dos reinos. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Nesse tempo, como houve essa divisão, o que Deus faz? Deus envia para esses 2 reinos, e inicia-se aqui a época dos profetas, onde os profetas começam a profetizar no reino do norte e no reino do sul. Reino do norte teve ao total 19 reis, reino do sul teve ao total 21 reis, e todos os profetas, eles profetizam para esses reis, e toda profecia que eles estão trazendo é qual? Voltem para o Senhor. Entregue o coração ao Senhor de novo. Se aproximem do Senhor novamente. Porque o povo vem reis e sai reis. E se você pegar a sua Bíblia e você começar a ler ali, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, Números, aí por diante, você vai ver a história de todos esses reis, do norte e do sul na sua Bíblia.
E você vai ver que, no total desses quase 40 reis, a grande maioria deles, quando começa a história deles na Bíblia, está escrito lá: fizeram o que desagrada ao Senhor. Não conseguiram reinar com a presença de Deus. Não conseguiram manter o povo na presença de Deus. Permitiram ídolos entrar no seu reinado. Permitiram idolatria entrar no seu reinado. Permitiram que a adoração a Deus se terminasse em alguns lugares. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não permite isso. Amém? Esse povo, ele está vindo da onde? Ele está vindo oriundo do Egito. Mesmo eles tendo ido para o Egito e se colocado lá, Deus tira eles de lá, porque viu a opressão que eles estavam vivendo. Mas agora, essas tribos estão localizadas, uma ao sul, uma ao norte, não se dando muito bem uma com a outra, tendo alguns problemas e adorando diversos outros deuses. O que Deus permite acontecer? Deus permite acontecer o cativeiro. Diga assim comigo: cativeiro. Então aqui acontece o primeiro cativeiro. O primeiro cativeiro acontece lá em Samaria, no povo de Israel, aonde os assírios, eles invadem Israel e eles matam praticamente todos. Sobrou muito poucas pessoas dessas 10 tribos. E os pouquinhos que sobraram se dispersaram por todas as terras, todos os povos que haviam. Eles foram dispersos por tudo que é lugar. Eles não conseguiram ficar num local só. Muitos daqueles lá que estavam cativos pelos assírios. Os assírios não foram para prender, para aprisionar. Os cativos foram para matar eles. Mas alguns foram presos e alguns foram levados cativos, mas a grande maioria morreu. Passado um pouco de tempo, a Babilônia, liderada pelo grande Nabucodonosor, invade Jerusalém, que eram 2 tribos, Judá e Benjamim. E quando eles invadem Jerusalém, o que acontece? Eles levam cativos. O que é levar cativo? É pegar pessoas desse lugar, levá-la por vontade não própria até um outro local e essas pessoas se estabelecerem naquele lugar. Os babilônicos destruíram Jerusalém, colocaram fogo nas casas, derrubaram os muros e as pessoas não conseguiram mais ficar morando ali. Destruíram as plantações. Você está entendendo? Não vou perguntar quem está comigo. Tá, eu pergunto, quem está comigo? Aí. Então não tinha condições deles ficarem lá. E o que acontece? Nabucodonosor leva, na primeira leva para a Babilônia, os mais inteligentes. É nessa leva que vai Daniel. Lembra da história de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra deles? É nessa leva que eles vão. Outros profetas vão. Os melhorzinhos vão. Os inteligentes vão. Quem é que Nabucodonosor leva para a Babilônia? Todos aqueles que podem trabalhar e são expertos em alguma coisa. Os demais ficam em Jerusalém. Porém, com a cidade destruída e com os muros destruídos. Esse povo não consegue se reerguer novamente. Passa um período de tempo, eu não me lembro se é 30 ou 35 anos. Nabucodonosor volta de novo a Jerusalém. O que ele faz? Ele pega mais uma leva. Escolhe os melhores de novo e leva eles novamente para a Babilônia. E eles estão lá na Babilônia, estabelecidos lá. Passa-se em torno de mais 12 ou 10 anos, ele volta novamente a Jerusalém. E ele pega o restante. Sabe o que é que fica em Jerusalém? Mulheres que não podiam mais ter filhos, não podiam mais carregar água, e não podiam mais ajudar em nada. Os doentes, as pessoas defeituosas, eles ficam todos em Jerusalém, o resto eles levam. E você vai ler essa história no livro de Esdras, no livro de Neemias. Você vai encontrar todo esse contexto que eu estou falando para você agora.
Mas onde eu quero chegar é que esse povo agora, eles estão aonde? Na Babilônia. O povo de Judá, os judaízitas, eles estão aonde? Eles estão todos cativos na Babilônia. E lá dentro do cativeiro, Deus levanta um profeta chamado Isaías. Amém? Cadê o pastor Isaías? Está aí? Está lá atrás dele, ó. Deus levanta um profeta chamado Isaías. E esse profeta se levanta lá dentro do cativeiro. Um povo que está exilado, sofrendo. E lá, irmãos, no início, as coisas eram boas. Daniel vivia no palácio, os amigos viviam no palácio. Você vai encontrar algumas histórias, porque os reis vão mudando, é muito tempo que se passa aqui, em torno de mais ou menos 70 anos. Você vai encontrar várias histórias onde Daniel, ele está junto com o rei, ele interpreta o sonho que ninguém interpretou. Então, os jovens que foram levados, eles estão muito bem, mas depois uma opressão começa e o povo se torna então escravizado na Babilônia. E mais uma vez eles se esquecem de Deus. Eles começam a viver uma vida longe do Senhor. De novo. Porque quando eles foram para o Egito, eles se afastaram de Deus também. E foram escravizados e a opressão veio sobre eles. E agora aqui eles estão repetindo a história. Eles estão longe do Senhor novamente. E o profeta Isaías se levanta como uma voz profética no meio deles. E esse profeta diz: olha, pessoal, Deus me levantou para dizer uma coisa para você. Se nós buscarmos ao Senhor, um novo dia vai surgir para nós. E eles escutam a voz do profeta Isaías. E aí começa então um grande tempo, uma caminhada desse povo com Deus. E Deus começa então a falar com o povo, porque o povo se afastou, o povo deu ouvidos para outras pessoas. E lá em Isaías capítulo 43, no versículo de número 8, o Senhor diz assim, usando o profeta Isaías, falando para o seu povo que está no cativeiro, ele diz assim: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Traga-me o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Deus está dizendo que esse povo, mesmo sabendo qual é o caminho de Deus, mesmo sabendo qual é o caminho correto a seguir, esse povo, ele está vendo aquilo que Deus, pode tirar e ligar a luz se quiser, tá? Esse povo, ele está vendo o que Deus está fazendo. Eles têm olhos, mas eles não conseguem ver o que o Senhor está fazendo. Eles têm ouvidos, mas eles não conseguem ouvir as palavras de Deus. E eu vejo que esse texto, meus irmãos, ele é vivo até os dias de hoje na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual o caminho que você trilhou longe de Deus que deu certo? Quais as coisas que você fez sem Deus que deu certo? Qual foi as escolhas que você tomou na sua vida sem Deus que fechou nas 10? Nenhuma. Porque todas as escolhas que nós fazemos longe de Deus, nós fizemos errada. Somente o Senhor que tem as palavras de vida para nós. É Ele quem nos conhece, é Ele quem nos sonda, é nas mãos dEle que está a nossa vida. E Deus então inicia um processo de restauração com o povo. E Deus começa a mostrar para esse povo quem Ele é. E no versículo 18,
Deus fala com eles e Deus diz assim para eles: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que vocês já fizeram. Esqueçam as coisas erradas que vocês já viveram. Não vivam mais no passado. E por que o Senhor está dizendo não vivam mais no passado? Porque no versículo 19 ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Diga assim comigo, uma coisa nova. Diga assim comigo, algo novo. O Senhor diz para eles em Isaías capítulo 43, no versículo 19. Ele diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ele diz: e ela já está surgindo. Já está começando. Já está dando início. Vocês não percebem? O Senhor pergunta: vocês não estão percebendo que algo está acontecendo? Vocês não estão percebendo que eu já estou fazendo alguma coisa? É a pergunta que eu faço para você hoje. Nos últimos meses, nas últimas semanas, você não está percebendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você não está percebendo aonde Deus está querendo levar você? Você não está percebendo o que Deus está querendo fazer com você? Quem está percebendo? Aleluia. E ele diz: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu estou fazendo algo na sua vida. Não te preocupa. Se você estiver no deserto, eu vou abrir um caminho no deserto. Meu Deus é Deus de milagres. Deus, caminho no deserto, luz na escuridão. É mais ou menos assim. Ele abre caminhos no deserto. Sabe o que Deus está mostrando para eles? Sabe o que Deus está falando com esse povo que está na Babilônia? Está dizendo para eles: lembrem-se de como eu tirei os hebreus do Egito. Lembrem-se do que eu fiz com eles. Lembrem-se da vitória que eu dei para eles. Eu abri o mar, eu abri um caminho do deserto. É isso que ele está falando. Então eu quero rapidamente, com a graça de Deus, nas próximas 4h30, passar para você alguns caminhos. Vamos diminuir esse tempo aí. Os caminhos que nós precisamos para viver um novo dia na nossa vida. Porque é um novo dia para cada um de nós. Há algo novo para nós nessa noite. Há algo novo que Deus está fazendo por você. Você não está percebendo ainda. Você precisa perceber o que Deus está fazendo. Alguma coisa Deus está fazendo. Porque não está normal. Ele tem falado com você coisas que não falava antes. Ele tem feito você viver coisas que não vivia antes. Ele tem feito você viver experiência que não vivia antes. Ele está fazendo você pensar em coisas que não pensava antes. Ei, perceba o que Deus está fazendo com você. Ele está fazendo algo novo na sua vida. E para que o novo dia comece, existem alguns princípios de Deus que nós precisamos aprender. O primeiro deles, nós precisamos assumir o nosso papel de testemunha de Cristo. Você é um testemunha do Senhor. Amém? O versículo 10, ele diz assim: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá outro depois de mim. Mas ele diz: vocês são as minhas testemunhas, o meu servo, eu escolhi vocês, foi eu que escolhi vocês. O que uma testemunha faz, irmãos? Uma testemunha, ela chega lá diante do tribunal, ela diz: eu vi isso,
ela não dá a opinião dela, ela não diz o que ela acha, não importa isso para o juiz, o que importa para o juiz é o que ela viu. A testemunha chega, eu vi ele fazer isso, eu ouvi ela dizer isso, e é o que basta. Nós somos testemunhas do Senhor. E aqui o Senhor está dizendo, vocês são minhas testemunhas. O que esse povo tem que testemunhar a respeito de Deus? Eles viram as obras do Senhor, eles viram aquilo que Deus fez no passado, e eles precisam testificar das obras de Deus. Eles precisam chegar para o povo deles e dizer, talvez você não conheça o nosso Deus ainda, mas Ele abriu um caminho no deserto, Ele livrou o povo da opressão, Ele fez brotar água da rocha, Ele se levantou contra aqueles que tentaram adorar Ele, adorar um outro Deus. Ele não aceitou. Ele é o Deus que ele proveu o pão, Ele proveu o maná, Ele proveu carne no deserto. Testemunhe dEle, fale dEle. O povo de Israel, ou seja, o povo do Egito, eles precisaram passar pelo cativeiro, que o Egito se torna um cativeiro, embora eles não tenham sido levados, eles foram para lá, mas eles se tornam um cativeiro, e lá eles tiveram que aprender o poder de Deus, quem era Deus. O povo que está agora no cativeiro babilônico, eles precisam também aprender quem é Deus. E eles precisam ouvir testemunhos a respeito de Deus. Por isso que o Senhor diz, testemunho que eu já fiz, olhe o que eu já fiz na sua vida. Segundo passo para que um novo dia comece na nossa vida, eu preciso entender que o único Salvador da minha vida é Jesus, amém? Versículo 11, ele diz assim, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Ei, falhou o negócio. Versículo 11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Não tem outro. Escute que eu quero dizer uma coisa para você. Nós não temos outro Salvador a não ser Jesus. Não sei a religião que você professa. Não sei o que você faz da sua vida. Eu estou aqui para pregar a única verdade. E a única verdade que você precisa saber essa noite é que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vai até o Pai a não ser por Ele. Não importa o que disseram para você por aí, não importa o que apresentaram a você por aí, a verdade, e a única verdade que você precisa gravar no seu coração nessa noite, é que Jesus é o único caminho que nós precisamos seguir para sermos salvos. Não tem outro. Não tem outro. Eu vejo às vezes as famílias desesperadas, porque existe alguém na sua família que não é crente ainda. Eu vejo pais desesperados, porque os seus filhos não servem ao Senhor. E nós temos uma história muito triste de uma pessoa que a gente conhece, eu e a Simone. Uma família da igreja, servos de Deus, todos trabalhando na igreja. Seu filho começa a crescer, e aí a importância de quando nossos filhos estão crescendo, eles estarem ligados no ministério infantil, para serem ministrados pelo Senhor. Não deixe teus filhos na frente das telas, irmãos. Não bota o celular na mão deles e deixa eles trancados no quarto. Dê atenção para eles, cuide deles, veja o que eles estão vendo, veja quem está compartilhando alguma coisa com eles, veja com quem eles estão conversando no WhatsApp, veja quais são as linguagens que eles estão ouvindo. Não deixe o seu filho à mercê, não deixe o seu filho desprotegido. Se você vê um tiroteio na rua, ladrão e bandido tiroteando um contra o outro, você deixa seu filho jogar bola no meio da rua? Não. Vem para cá, meu filho, porque você pode ser atingido por uma bala perdida.
Tem muita bala atingindo nossos filhos e a gente não está percebendo dentro da nossa casa. Esse menino que nós estamos falando, um certo dia chega para sua mãe e diz assim: mãe, eu vou numa rave. A mãe, que é isso? A mãe foi correr atrás para saber o que era rave. Ela descobriu que era um negócio muito ruim, que tinha drogas, tinha sexo, era uma depravação só. Homem com homem, mulher com mulher, tudo pode, tudo vale. E essa mãe, num desespero, essa mãe achou que ela podia salvar o próprio filho. Ela não confiou em Jesus. Não sei se ela achou que Jesus era fraco, se Jesus não tinha muito poder, ou se ela achou que ela era capaz de fazer alguma coisa pelo seu filho e salvar o seu filho. E ela diz: não, meu filho, você jamais, de forma alguma, você vai numa rave. E ele diz: olha, eu tenho 18 anos e eu vou. E a mãe disse assim para ele: então você não vai sozinho, a mãe vai contigo. Aquele marido, servo de Deus, entra em desespero, chega para mim: Samuel, o que eu faço? E eu disse: além de dar uns tapas nela, vamos conversar com ela. Estou brincando, os tapas é brincadeira, tá, gente? Tem gente que não me conhece e vai achar que, né? Brincadeira. Conversamos, irmã, não pode ser assim. Chamamos o menino. Menino, olha, gente, eu quero, eu vou, e ponto final. E nós, falando com aquela mãe: irmã, não faça isso, não vá, vamos orar, vamos colocar oração, vamos clamar a Deus. E ela: eu vou para proteger o meu filho, eu vou. Resumo da ópera: a mãe se desviou primeiro que o filho. Casamento acabou. Os dois no mundo, mãe e filho, até hoje, vivendo as piores coisas que o mundo pode oferecer para eles. Sabe por quê? Porque essa mãe achou que ela podia salvar o filho. A salvação é só em Jesus. Não luta com as tuas forças, meu irmão, minha irmã. Não luta com a tua força, achando que você pode. A hora que eu quiser, eu venho servir ao Senhor. Não faz isso. Porque o inimigo, ele pode dar uma rasteira em você, te derrubar, e você não se levantar mais. Aproveite hoje. Ouça a voz do Senhor hoje. Entrega a sua vida a Jesus hoje. E deixa Ele ser o teu Deus. Deixa Ele ser o teu Senhor. Deixa Ele ser o Salvador da sua vida. Deixa Ele mostrar para você um novo dia, um novo caminho. Aleluia. Terceira coisa que nós precisamos aprender: que para que o novo dia possa começar na nossa vida, nós temos que crer que o Senhor lutará nossas batalhas. Irmão, tem batalha que a gente não tem força para lutar, não. É o Senhor. Nós não somos fortes desse jeito, não, gente. A força que havia em Sansão não vinha dele, vinha de Deus. A força que havia em Davi não vinha dele, vinha de Deus. Nós somos fraquinhos, nós somos uns franguinhos. Nós somos fracote, gente. Mas o Deus que é em nós, o Deus que é em nós faz a gente derrubar gigante. Mas é em nome do Senhor Jesus. Não é no nosso nome. Versículo 14, olha o que Deus fala para esse povo que está lá no cativeiro. Deus diz assim para eles: assim diz o Senhor, o Redentor de vocês, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandei inimigos para a Babilônia, e farei todos os babilônicos descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Os babilônicos, irmãos, eles tinham uma frota de navios de guerra impecável. Eles tinham tantos soldados, eles tinham tantos os melhores carros de guerra. Quem tinha eram os babilônicos. Todo mundo temia o exército babilônico. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou mandar inimigos atacarem eles.
E esses inimigos, quando atacarem eles, eles vão fugir nos navios que tanto se orgulham. Sabe o que isso quer dizer hoje? Eu acho que a nação hoje que tem o maior poder bélico é Estados Unidos, né? Seus portas-aviões que tem espalhado pelo mundo inteiro, os seus jatos armados, né? Eu acho que os Estados Unidos, o maior poder hoje que existe em guerra é os Estados Unidos, não é? É como se Deus dissesse assim para eles: vocês vão ver os Estados Unidos, os soldados dos Estados Unidos, entrar nos seus porta-aviões e dar no pé, entrar nos seus jatos e fugirem de vocês. É isso que Deus está dizendo para eles, porque a Babilônia era a maior potência que existia na época. E Deus está dizendo que vai fazer eles saírem correndo, fugindo nos seus próprios navios. Sabe por quê? Porque essa batalha não é lutada por você, ela é lutada pelo Senhor. Para de guerrear, irmão, sozinho. Para de dar soco em ponta de faca. Para de levar tudo no teu peito sozinho. Entrega para o Senhor, porque essa batalha é dele. Essa batalha é do Senhor. Deus está falando para eles: olha, um novo êxodo vai acontecer. Eu vou libertar vocês. Eu vou tirar vocês da Babilônia. Do mesmo jeito que eu fiz no Egito, eu vou fazer com vocês também. Amém? E por último, para que o novo dia possa acontecer na nossa vida, nós precisamos esquecer o passado e viver um novo dia. Precisamos esquecer o passado e viver um novo dia. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 15. Diz assim: eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel, o seu rei. Olha o que Deus está dizendo para eles: eu sou o cara para vocês, eu sou tudo que vocês precisam. É como se o Senhor estivesse falando isso para nós hoje. Eu sou o Senhor de vocês, eu sou o santo de vocês, eu sou o Criador de Israel, eu sou o rei de vocês. Versículo 16: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto os carros e cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Deus está falando de quem? De quem Deus está falando? Do exército egípcio. Porque quando Moisés sai com eles do Egito, eles chegam diante do mar. Quando chegam diante do mar, eles olham para trás e Faraó vem com carros de guerra, com seus melhores soldados, com sangue nos olhos, querendo matar todo o povo de Deus na beira do mar. Moisés toca com um cajado na água, o mar se abre, o povo de Deus passa pelo mar, e quando vem o exército egípcio, quando vem Faraó com seus carros de guerra, com seus soldados, e eles estão no meio do mar, o que acontece? As águas se fecham, e o Senhor diz: ali jazem eles, ali morreram eles, eu fiz isso, eu reuni eles tudo ali, e eu exterminei, eles foram apagados como um pavio. O que é os teus inimigos diante de você? É como um pavio, que você vai lá, apaga, e ele perde toda a sua força. Quando você pega uma vela de aniversário, e você liga ela ali, né? E aquele fogo está ali, se você botar a sua mão, você queima a mão. Queima ou não queima? Queima. Se você encostar a mão no lado, queima. Mas quando você apaga aquele pavio, eu não faço, mas já vi muita gente colocar o dedo na língua e... assim o poder do nosso Deus mediante os nossos inimigos. Eles podem estar queimando a gente, eles podem estar quase vencendo a gente, pode estar doendo, pode estar ardendo, mas o Senhor vem e apaga esse pavio.
com um sopro, com um toque. Não há inimigo que Ele não possa destruir. Não há um reino de trevas que Ele não possa exterminar. E o Senhor chama seu povo e diz para eles no versículo 18: esqueçam o que se foi. Vamos passar uma borracha nesse passado. Não importa a vida que você já viveu até aqui, meus irmãos. Talvez você está aqui hoje, você já passou por poucas e boas, ou está passando. Talvez você já viveu altos e baixos da sua vida, e talvez hoje seja o momento que você está vivendo baixos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está se passando na sua vida, eu só tenho uma certeza: algo Deus está fazendo com você hoje, porque você está aqui ouvindo essa palavra, e não é uma coincidência de você estar aqui ouvindo essa palavra, porque é Deus que está trazendo ela para você. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O passado não faz parte da gente, irmãos. Quem vive no passado não aproveita o presente, sabe por quê? O presente é que o determina, que traz sonhos para o seu futuro. Quem vive no passado não consegue ultrapassar a linha do presente, então vive cada dia é cada dia. Não tem perspectiva de melhora, não tem a esperança de uma nova vida, não tem objetivos, porque vive no passado. Fizeram para mim, disseram isso de mim, me traíram, me machucaram, mas o Senhor está aqui nessa noite dizendo: esqueçam o que passou, não vivam mais no passado, porque eu tenho um novo dia para vocês. Bota o versículo 19 aí, gente. Aleluia. Vejam, eu farei uma coisa nova. Não vivam mais do passado, esqueçam o passado e vejam, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Amém? Vocês não percebem? É a pergunta para nós essa noite. Até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Irmão, se você não está percebendo o que Deus está fazendo com você hoje, se você não está percebendo o que Deus está falando com você hoje, eu não sei o que mais Ele vai ter que fazer, mas Ele está falando com você nessa noite. E hoje é o dia de você sair completamente do cativeiro. Hoje é o dia de você abandonar a Babilônia. É o dia. Esse povo que estava cativo na Babilônia, eles são libertos. E sabe para onde eles voltam, gente? Adivinha para onde eles voltam? Para Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus tem algo novo para você. Deus tem vida nova para você nessa noite. Ouça a palavra do Senhor e abra o seu coração. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Vamos ficar em pé?